Seja bem-vindo ao Bálsamo com Vida. 7ª temporada, último episódio. Já tá acabando. Esse projeto que nasceu no coração de Deus para trazer vida dele próprio para as nossas vidas, com temas que trazem pra gente uma unção especial para que a gente se torne uma versão melhor de nós mesmos. E, além da vida de Deus, também temos convidados especiais e nós vamos encerrar a nossa temporada com ele mesmo, Pastor Josimar Ramos. Ei, gente, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Ei, Ana. Ei, pastor. Eu acho que hoje a gente pode falar assim, nos episódios anteriores... Hoje você sabe que eu gosto, hein? né, dessa frase? Pode. Nos episódios anteriores. Que, por falar, os episódios anteriores foram bombásticos. É verdade, não é? Oh, meu Deus! Doutor Lorenzo Lani e Maísa Ramos. Essa eu conheço. Conhece, né? Já convivi bastante com ela. Então, e o primeiro episódio, nada mais, nada menos do que Josimar Ramos. Meu Deus! Que temporada! Então, prepare-se, porque nós estamos no nosso último episódio. Semana que vem já é o nosso congresso. Meu Deus! Já chegou. Já chegou. Eis que te digo. É. Então, nós vamos receber revelações para nos inspirar ainda mais para o nosso congresso que vai acontecer agora. Na próxima quarta-feira a gente começa, dia 29 de maio ao dia 1º, que vai acontecer na Monte Sião Vix, em Vitória, e online ao vivo. E você que não fez a sua inscrição ainda, faz online, por favor, porque nós vamos ter muita revelação de Deus. E o tema hoje é Ele não desiste de você. Pronto. Oh, meu Deus. Preciso te contar isso. Mas antes da gente entrar no tema, porque ele vai nos inspirar para o nosso congresso, o amor que sara a alma, o tema do nosso congresso, a gente não faz nada nessa casa sem oração. É verdade. Porque não adianta nada a gente saber que ele não desiste da gente se a gente não receber um rema, uma revelação. E aproveitando o último episódio, pastor, por favor, ora por nós. Oro sim. Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, eu clamo por sua intervenção. Eu oro para que a glória da sua presença se manifeste sobre nós, tanto desse lado da tela, quanto ali, do outro lado da tela, onde teu filho está recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, que os dois ambientes, o ambiente desse lado da tela, o ambiente do outro lado da tela, seja consagrado pelo poder do sangue de Jesus, tornando o ambiente livre para uma intervenção do Senhor. Eu clamo a ti, Deus de Abraão, em nome de Jesus, para que anjos guerreiros nos protejam. Amém. E eu ordeno, em nome de Jesus, que toda a presença das trevas nesse ambiente do lado de cá, no outro ambiente do lado de lá, saia e que o ambiente fique completamente livre, em nome do Senhor Jesus, para a intervenção da glória de Deus, para que a glória de Deus nos conduza e que todo o aprendizado venha em forma de revelação transformadora para fazer a gente crescer e a gente ir para outros níveis em nome de Jesus. Amém. 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 Uau! Tá pronto para o nosso último episódio? Ana, então, o congresso já chegou. Já chegou. Meu Deus! Eu não sei você, eu tô com muita expectativa. Eu tô com muita expectativa. Eu tô com o coração assim, fervendo de expectativa. E esse tema, gente, não é muito de Deus. Ele não desiste de você, porque ele vai inspirar a gente de uma forma muito sobrenatural. A gente já teve, né, os episódios anteriores com temas muito inspiradores, né, falando sobre como Deus também usa o autocuidado para nos tratar e receber o amor dele para nós. Ele também falou sobre um tema polêmico, que é a tal da depressão no mundo cristão. E agora a gente fecha com a cereja do bolo. Ele não desiste de você, porque o pastor Josimar tem até um livro que fala sobre isso. Lembro bem de quando ele terminou esse livro. A gente estava lá em Israel. E realmente
tem uma unção. E o que a gente vai tratar aqui é só para te inspirar mesmo. A gente depois vai colocar os links na descrição para você acessar os materiais bases desse tema. Mas fato é que Deus não desiste de nós. Amém. Amém. Por que cargas d'água é que a gente não acredita nisso? Porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é acreditar. Sim. E por que que a gente desiste da gente mesmo? Porque tem uma coisa, né? Uma coisa é Deus não desistir da gente, beleza. Agora, a maioria das vezes, a gente desiste de nós mesmos. Falando disso, Ana, você fez uma menção aqui que eu acho que é legal, a título de curiosidade. A Ana falou que eu terminei o livro Ele Não Desiste de Você numa viagem para Israel. Gente, na viagem para Israel, a gente fica, pelo menos, quando tudo dá muito certo, a gente fica pelo menos 17 horas dentro do avião. E aí, nessa época, Deus me deu uma inspiração e eu fui trabalhando no livro na viagem de ida. Então, teve escala e aproveitei as escalas, teve tempo dentro do avião, aproveitei o tempo dentro do avião. E quando a gente chegou lá em Israel, o livro já estava pronto. E uma coisa legal é que estava falando sobre o livro com o Alexandre de Avilés, o pastor Alexandre. E ele tirou uma foto No Monte Nebo. no Monte Nebo. Aham. Ele tirou uma foto no Monte Nebo com uma lamparina de lá. E aí, a foto que tá na capa do livro, Ele Não Desiste de Você, foi tirada nessa viagem também. Foi muito lindo legal mesmo. isso. Mas falando do livro Ele Não Desiste de Você, e respondendo à pergunta, por que a gente desiste da gente? No livro, eu trabalho o texto de Mateus, onde Mateus diz assim: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que ainda fumega. Falando de essa faceta do caráter de Deus, onde ele nunca desiste da gente. A ideia por trás da cana quebrada e do pavio que fumega é uma história antiga, porque essa palavra que Mateus fala, ele tirou do livro do profeta Isaías. Então isso é bem antigo, bem do tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. E nessa época havia muito junco na margem do Jordão, e era comum que as crianças pegassem esse junco, que era uma espécie de cana parecido com o nosso bambu, só que um pouco mais fina e com as paredes mais frágeis. Não é tão, as paredes dessa cana não é tão grossa quanto o nosso bambu. No Brasil tinha uma planta parecida que era chamada de taquara. É por isso que no Brasil tem a fala rachada. Fulano tem a voz de taquara rachada. A ideia da voz de taquara rachada é porque pegaram a taquara, abriram a taquara, fizeram uma flauta, só que quando foi tocar, a taquara estava rachada. Então a flauta não sai um som muito legal, porque a taquara está rachada. É daí que vem essa expressão: fulano tem a voz de taquara rachada, porque fizeram a flauta, mas a taquara estava rachada. É a mesma ideia que Isaías está trabalhando quando ele diz que Deus é aquele que não esmaga a cana quebrada. A ideia é que um menino pegou uma cana parecida com a nossa taquara aqui do Brasil, fez uma flauta e abriu, dá um trabalhão para tirar aqueles nós de dentro da cana, e ele foi tirando os nós para poder fazer um cano para fazer uma flauta, e depois, quando ele faz a flauta, tá rachado. Sabe o que o menino faz? Com raiva, ele esmaga a cana com raiva, porque ele teve um trabalhão para fazer e tá rachada, dando um som estranho. O menino esmaga, joga no canto, fica nervoso por um tempo. Depois, quando volta a paciência, ele vai pegar outra cana e fazer outra, porque no Jordão tem um monte de cana. Então, para que ele vai ficar gastando energia com a cana que rachou? E aí, Isaías diz assim: Deus não é assim. Ele não esmaga a cana quebrada. Quando o instrumento
que devia dar um som agradável, tá com voz de taquara rachada, Deus pacientemente vai cuidar da taquara rachada e vai resolver o rachado e fazer esse instrumento ser o que ele foi feito para ser. A história do pavio que fumega é basicamente o mesmo. Naquele tempo, se usava pavios de linho para mergulhar dentro do óleo de oliva para iluminar nas lamparinas. Quando esse pavio guardado na gaveta, junto com vários outros pavios, pegava algum tipo de umidade, quando colocava no óleo, a umidade misturada com o óleo ia gerar uma fumaça irritante, tóxica, por causa da umidade que ele pegou. Normalmente o que essa mulher faria é apagar o pavio, jogar ele fora e pegar outro pavio novinho e botar lá no óleo. E aí Deus diz assim, ele não apagará o pavio que fumega. Dizendo que, às vezes, o nosso conjunto padrão vai gerar fumaça, vai gerar rachados que faz a gente pensar que Deus desistiu da gente, mas Deus não desistiu. E a pergunta da Ana é porque se Deus não desiste da gente, por que a gente desiste? Por quê? Por que a gente desiste? Ana, eu acho que o básico disso é a nossa falta de conexão com o olhar de Deus. Sim. Deus, ele tá nos olhando de um determinado jeito. E o olhar dele é tão lindo. Sabe, Deus olha pra gente com um olhar que nos aceita, que nos ama, que nos purifica. E eu vou falar muito desse olhar durante o congresso. O amor que sara a alma, porque o amor que sara a alma tem tudo a ver com esse olhar. Sim. Com esse olhar... Como aquele olhar que eu vi no primeiro episódio. Isso! O amor, ele tem tudo a ver com esse olhar que te define, que diz pra você quem você é. Sim. E Deus, ele continua olhando pra gente com aquele olhar. A cana trincou. E daí, Deus continua te olhando com aquele olhar. O pavio pegou a umidade e tá irritando os olhos de todo mundo, mas ele não irrita os olhos de Deus, porque Deus é Deus. Todo mundo olhou pro pavio que irrita os olhos, com aquela fumaça horrível, e começa a lacrimejar e xingar o coitado do pavio. O coitado não, porque o pavio mereceu, viu? Não tinha nada que ter pegado a umidade. Mas... não irrita os olhos de Deus. Gente, isso rende tanto. Rende tanto esse negócio de pavio que pega umidade. Aí, é verdade. Então, os olhos de Deus não é irritado pelo pavio. Então, ele continua de olho aberto e ele continua olhando. Então, é bem Deus sendo Deus. Só que nós perdemos a conexão com esse olhar. E a gente não vê esse olhar. E a gente só vê nossa própria perspectiva porque a gente nota que tá ardendo o olho de todo mundo e a culpa é nossa. E aí a culpa, o peso, fica pior ainda. Sim, muito, muito, muito pior. A sensação de culpa verdadeira, culpa falsa, frustração, decepção. Tudo isso bloqueia a gente. A gente para de ver o que Deus está vendo. Sim. Sabe, o profeta Isaías, falando disso, em Isaías 59, 1 e 2, Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida e o ouvido do Senhor não está tapado. Então ele pode ouvir e pode abençoar, não mudou nada nele. Aí versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e bloqueia vocês dele. E aí a questão é que o que o texto está dizendo é que Deus não encolheu a mão e que Deus não tapou o ouvido. Mas quando a gente lê o texto, a gente diz assim: Deus estava com a mão estendida até você pecar. Pecou, ele encolheu a mão. Deus estava com o ouvido atento até você pecar. Pecou, ele tapou o ouvido. Mas o texto não fala isso. O texto diz que a mão de Deus não encolheu e que o ouvido de Deus não tapou. O que aconteceu então para eu não estar sendo ouvido? É porque o meu pecado não afetou Deus, não mudou Deus, mas ele me mudou. Sim. E aí, quando eu não tenho mais conexão com esse olhar que me define, que me purifica, que me diz quem eu sou de verdade,
esse olhar, ele é importante para ele continuar definindo quem eu sou. Mas aí bloqueou, eu não vejo mais. O que eu vejo então agora? Eu vejo minha perspectiva do olhar dele. Ele tá lá me olhando. A gente faz uma projeção. Projeção, exatamente essa palavra. Uhum. Projeção. E aí, o que eu vou ver de Deus? Eu vou ver Deus de cara feia, com raiva, querendo me espancar a todo custo. Que é o que eu quero fazer com a minha vida, né? Que na verdade sou eu que tô querendo de mim. Exatamente isso. Sim. E aí, Ana, por causa disso, a gente desiste da gente quando Deus não desistiu da gente. E aí é preciso que a gente tenha autoconhecimento para decifrar o que a gente está fazendo, que é onde entra a revelação divina para nós. Uhum. Porque no autoconhecimento eu entendo o que de fato está acontecendo e eu entendo que Deus, o Deus que se revela em Jesus, não está me olhando de cara feia. Sim. E aí, me aceitar a partir do olhar de bondade dele é tudo que eu preciso para parar de afundar, para parar de desistir de mim e começar a trabalhar em mim para construir uma versão melhor de mim mesmo. Sim. Acha que isso responde a pergunta? Responde. E eu fico admirada, pastor, porque como Deus tem trazido revelações para ajustar essa conexão. Ele tem dado para a gente muita oportunidade. Uma das coisas que a gente investiu esse ano foi, por exemplo, colocar testemunhos de pessoas que foram impactadas nos nossos congressos e de que forma elas foram afetadas, né? E a gente conseguiu o mínimo de testemunhos, mas por esses testemunhos a gente já vê a grande oportunidade que Deus tem trazido para a nossa geração através de revelações que nos conectam a esse olhar. Um olhar de eu posso me tornar uma pessoa melhor, eu posso acessar o amor de Deus de forma mais profunda. Então, eu fico admirada na quantidade de oportunidade que Deus nos dá para acessar essa conexão que me ajuda a não desistir de mim, mas principalmente me ajuda a entender que Ele não desistiu de mim. E claro que eu tenho aquela visão romântica que você já conhece, né? Que quando eu vejo Deus me resgatando, que na verdade a cruz não é nada romântico, mas eu consigo... Mas você pode ser. Então, eu consigo encontrar esse romantismo de ver Deus me resgatando para me dar a oportunidade de me achegar a Ele. Essa fala, né, que você trouxe do profeta Isaías, de que Ele está sempre com a mão estendida. Ele está sempre com os ouvidos abertos. E é através da cruz que a gente tem acesso a isso para nos achegar. Eu fico admirada a quantidade de oportunidade que a gente está tendo de acessar essa conexão. Amém. E eu vejo... esse congresso, eu não sei se você está percebendo, a gente está nos últimos dias, né? Estamos nos últimos dias. É necessário demais para os últimos dias esse tema. Conectar a esse tema para nós nos últimos dias é uma oportunidade riquíssima de Deus para as nossas vidas, para que a gente realmente esteja pronto para o fim. Que, na verdade, vai ser o começo. Para nós, será o começo. Né? Amém. A grande questão que eu vejo, pastor, dentro de tudo que a gente trabalha, no aconselhamento, né, pastoral, que a gente trabalha nos programas de cura, nos compartilhamentos ali, no grupo terapêutico, é que os padrões que nós construímos, a gente falou desses padrões lá no primeiro episódio, né? Que nós construímos, não, que foram construídos em nós e não foram reprogramados ou restaurados, geram em nós muita culpa, muita frustração, esses traumas ficam acumulados lá dentro da gente. Principalmente a falta que, dentro daquilo que você fala no Visão de Cura, de que por que precisamos tanto de cura interior nesse tempo? Porque a gente tem feridas, a gente tem traumas, a gente tem princípios e padrões errados, a gente aprendeu errado.
E aí a gente não sabe que tá errando e tá. E continua. Continua, né? Mas o pior de todos para mim é a falta de conhecer Deus, que é a falta de absolutos, a falta de conhecer o caráter de Deus que afeta diretamente isso, esse amontoado de coisas dentro da gente, que faz a gente desistir de nós, mas principalmente desistir de Deus. A grande questão é, eu acho que já vou pro finalmente de pegar o gancho de que como Deus trouxe essa revelação para você de o amor que sara a alma, porque ele não desiste da gente. Como foi receber essa inspiração de Deus que conecta, nos reconecta a esse amor? Então, Ana, a revelação do amor que sara a alma, ela surge de um momento devocional, mas o básico é Deus falando mesmo para mim que essa é uma mensagem para esse tempo. E a ideia por trás do tema O Amor que Sara a Alma é a ideia de que o grande causador da doença é a falta de amor. Então, que, na verdade, todo o conjunto de doenças emocionais representada no versículo tema, onde o apóstolo João diz que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. O contexto de João está dizendo é que o medo, que ele está representando todas as nossas doenças, porque o medo é a porta para todo o resto. A insegurança, ela vai produzir desvalor, vai produzir desamor, vai produzir desamparo e vai produzir desgoverno. Porque é a falta do amor básico que gera todo o resto. Então, quando João diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo, o medo está representando todo o conjunto de disfunção da alma humana. Uau. Não é só medo, medo é só uma representação. Medo é o pai da ansiedade, é o pai da ira, é o pai do descontrole, é o pai da depressão. Todo o resto vem dali. Uau. E isso tá na alma humana desde que Adão corta a conexão com o divino. E no indivíduo, isso está na alma humana desde que, enquanto criança, ele não conseguiu construir uma conexão de amor com o poder superior da vida dele, Sim. que são seus pais, no geral, ou outras pessoas que fazem esse papel. Essa desconexão com o olhar divino, ou com o olhar do poder superior sobre a criança, cria esse medo. O medo de faltar, o medo de não ser protegido, o medo de não ser amado ou não ser aceito. Porque para a criança essa ideia de amor ainda não está construída, mas é a sensação de aceitação, que é amor. O básico da aceitação é o amor. Aliás, o básico do amor é a aceitação. E aí, essa criança que não se sente aceita, que não se sente amada, o resultado disso é medo. Mas o medo, ele vai descambar em muitas patologias e muitas doenças. Sim. E aí João diz, o problema não é o medo, é a falta do amor. Então, se tem medo, inclusive João faz essa afirmação lá. Eu tô dando spoiler, né? Tá dando demais. Porque ele falou que quando ele tivesse falando demais dos spoilers, eu tinha que fazer assim... Mas não precisava a gente ser tão engasgado assim. Podia ser mais de chavado, né? Mas a pessoa não consegue ser sutil. Tem que fazer assim É porque eu tô limpando a garganta. Mas voltando pro assunto do spoiler que eu não posso dar, o apóstolo João chega a fazer essa afirmação mesmo. Se tivesse amor, não teria medo. E aí, a ideia por trás do amor que sara a alma é que nós estamos nos concentrando demais
no tratamento sintomático. Uhum. Estamos focando demais em tratar os sintomas. Exatamente. E sim, a gente consegue, gente, numa perspectiva mais behaviorista, treinar novos comportamentos e nos concentrar nos sintomas e resolver muitos sintomas, mas a causa primeira, que é lá nos cantos escuros das minhas emoções viscerais, não tem amor. E uma das coisas que Deus falou para mim desde o começo, Ana, desde que Deus começou a trabalhar esse tema comigo, é que nesse congresso, Deus vai além de nos revelar as coisas, que Ele vai manifestar o amor para preencher esse lugar vazio, para tratar isso. Porque quando a gente consegue alcançar o amor, quando a gente consegue aceitar que Ele não desiste de mim, e aí eu consigo alcançar aquele olhar de afeto, de amor, de aceitação, de Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que ainda fumega, que é o que eu falo no livro Ele Não Desiste de Você, que eu recomendo. Se você não leu ainda, olha, vai te abençoar muito. A gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso episódio. Boa. Quando eu consigo ver esse Deus que não esmaga a cana quebrada, que não apaga o pavio que fumega, quando eu crio essa conexão, é essa conexão que vai fazer eu parar de olhar para mim, vai fazer eu parar de olhar para as pessoas ao meu redor e vai trazer um derramar sobrenatural que vai curar a causa de todas as raízes, de todas as feridas. Inclusive, a gente falou no primeiro episódio sobre identidade, amor fundamental, segurança básica e disciplina. Sim. Esse amor, ele constrói todas as bases. Esse olhar de amor faz todas as bases irem para o lugar. Acha que eu respondi essa pergunta? Respondeu e ainda deu spoiler pra gente ainda, né? Mas bem que a gente gosta de um spoilerzinho. E é isso, eu acho que dentro de tudo que você disse, ficou claro pra gente que Ele não desiste da gente. Amém. Que a gente também não precisa desistir porque Ele não desiste, e que tem um amor que nos ajuda a não desistir nem do amor dele e nem da gente mesmo, né? E você já colocou pra gente a expectativa que você tá gerando aí. Tô com uma expectativa enorme. Gente, a minha expectativa tá muito grande também com relação a esse congresso, de receber um mover de purificação. A minha sensação é que a gente vai receber aquele olhar de fogo de Jesus, aquele que eu falei no primeiro episódio. E cada vez mais está aumentando isso dentro de mim. E então, quero te convidar a fazer a sua inscrição para o nosso congresso. balsamodegilead.com.br, lá no banner do nosso congresso, O Amor que Sara a Alma, e participar, e mesmo que não tenha mais vaga presencial, faz um favor para você, faz a sua inscrição online, porque a transmissão ao vivo será para os inscritos, e você precisa fazer a sua inscrição, e assim como a inscrição presencial é individual, a inscrição online também é individual, então vamos ficar ligado nisso também. E eu quero te desafiar a também, além de participar conosco, se você não viu os episódios anteriores, veja, compartilhe, porque quando você compartilha essa verdade, você está semeando, e eu preciso te contar que quem planta, colhe. Imagina o nível de colheita que você vai ter quando você compartilhar dessas verdades que você recebeu nessa temporada, 7ª temporada. Comenta, fala o que Deus falou com você, isso é importante pra gente, receber esse feedback pra gente entender de que forma Deus está trabalhando. Fala se você gostou do formato novo, pode falar também, tá? Né? Quem tá no Spotify também pode falar, porque agora a gente tá no Spotify. Estamos no Spotify. E é isso, gente.
Ana, deixa eu falar uma Nos- coisa que eu acho que é importante. Sim, claro. Eu ia pedir pra você orar, mas você pode falar antes. Então, posso falar e orar? Pode. Que joia. Então, escuta isso. Talvez você chegou nos últimos momentos do congresso e você percebeu que perdeu a oportunidade, não fez inscrição e acabou as inscrições presenciais. Deixa eu te pedir uma coisa. Faz um favor para você. Não deixa seu coração ficar frustrado, magoado, decepcionado, porque você queria fazer presencial e não dá mais. E não deixa de participar online. Não dá mais para fazer presencial porque acabou as vagas. Se não der, se for isso que aconteceu com você, não deixe de fazer inscrição online, não. Porque se você deixar seu coração se encher de mágoa porque você queria o presencial e não dá e você não vai para o online, você vai perder. Quando o congresso acabar, as pessoas que participaram presencial e online vão te contar assim, olha, Deus fez isso, 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 isso. E você vai ficar igual Tomé, quando os discípulos contaram para Jesus que viram Jesus ressuscitado. Eu não acredito, eu Duvido. não duvido. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Então, não faz isso com você. Faz inscrição online mesmo. Entendeu? Não perde, não. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos por mais esse bálsamo com vida. E eu clamo ao Senhor por intervenção sobrenatural na nossa vida, na vida dos teus filhos. Eu oro para que o nosso congresso seja sobrenatural, que haja um Amém. derramar de sobrenaturalidade mesmo, que haja ondas e mais ondas do amor de Deus sendo liberados de forma poderosa para curar a alma ferida. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nos visite de forma muito poderosa. Que Amém. o Senhor nos conduza em cada detalhe e que cada pessoa levada ali, tanto no presencial quanto no online, tenha de fato uma experiência sobrenatural com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão por ter participado conosco dessa Amém. temporada do Bálsamo com Vida. Amém. Quinta-feira que vem não tem mais Bálsamo com Vida, mas tem congresso. E a gente se vê no congresso. Amém. Deus abençoe você.